Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor para você que está em casa. Estamos dando início ao culto dessa noite em louvor ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21. Amém? Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abominados, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que ficar será anulada e arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora eu quero ler alguns versículos do capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol. E o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Gente, palavra de Deus tremenda para nossas vidas nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui na casa do Senhor. Eu sei que se talvez eu perguntasse a um por um aqui, cada um ia dizer algo: hoje estou passando por isso, por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor me tocou para ler essa palavra, porque a palavra de Deus, ela nos dá esperança que amanhã vai ser um novo dia, e para amanhã tudo pode mudar nas nossas vidas. Mas mesmo que não mude,
tem uma palavra para nós, a vida eterna, amém? Lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento, lá não haverá nada que não seja a alegria que vem do trono de Deus para nossas vidas, amém? Então é nessa certeza que eu quero te convidar, para que nessa noite você possa descansar no Senhor. Qualquer problema que você tenha, deixa lá fora e comece a adorar o Senhor. Comece a engrandecer o nome do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Ele veio aqui porque Ele sabe que você está aqui. Ele veio aqui porque Ele sabe que você veio aqui para o adorar. Então comece a adorar o Senhor. Adora o Senhor através da oração, através da palavra, através do louvor. Adora o seu Deus com todo o teu coração. De culto na direção do teu Espírito, Pai. Fala com cada um de nós, Paizinho. Traz debaixo da tua mão aqueles que ainda estão a caminho. E se há alguém em casa desanimado, que o Senhor ainda possa trazê-los, Senhor, para que aqui eles possam receber, Pai, um ânimo novo, Pai. Em nome de Cristo, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor.
Thank
Nós te exaltamos,
Oh,
Falou: não se ausente de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Eu gosto de viajar para lá, amados. Tinha um desenho animado que a gente viajava, entrava dentro da Bíblia e participava daqueles eventos. É como se fosse o túnel do tempo. Alguém lembra aí do túnel do tempo? A gente volta lá, passa as mesmas situações. Mas Jesus ressuscitou, foi para os céus, subiu, e os anjos que estavam ao lado de Jesus falaram assim: por que vocês estão admirados? Do jeito que ele subiu, ele vai descer. Quando o céu tocar a terra, é quando Jesus vai voltar aqui. É para você entender esse louvor. E eles ficaram em Jerusalém reunidos, porque ali ia acontecer alguma coisa, mano, mas eles não sabiam quando. Imagino aqueles homens ali orando. Eram 120 pessoas. Eu queria estar no meio daquilo. É só estando ali para sentir aquilo. Eu quero que vocês sintam isso. Como fez em Pentecostes. Eles estavam tristes porque eles perderam Jesus e não sabiam o que iam fazer. Eles não sabiam para onde iam, o que iam pregar, como é que eles iam continuidade daquilo que Jesus começou. Está em Atos capítulo 2. De repente, amados, desce do céu línguas como se fosse de fogo. Isso foi uma visão espiritual. Começou, o sobrenatural de Deus entrou naquela casa. E aqueles 120 foram tocados pelas línguas de fogo. Essas línguas de fogo alteraram o procedimento, a vida daqueles homens. E aqueles homens foram para as ruas e começaram a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus. Aqueles 120 começaram a louvar. Como era o dia de Pentecostes, era uma festa, tinha muita gente na rua. Tinha partos, medos, elamitas, romanos, porque era uma festa da cidade. Então tinha muita gente, era a festa da colheita. Era uma festa enorme. E todos ficaram assustados quando aqueles homens começaram a cantar e louvar e falavam em línguas. E eles entendiam a língua que eles falavam. É uma coisa sobrenatural, porque eram vários povos de várias línguas reunidas no mesmo lugar. E eles começaram a interpretar e disseram que eles falavam coisas maravilhosas, que o Deus é verdadeiro, que o Deus é amor, que Deus é Senhor, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Isso tudo derramado na
forte. Que tinha umas pessoas que estavam no botequim bebendo, saíram e olharam, viram aquilo. Ué, quem é esse povo? Estão todo mundo embriagado. Falaram que eles estavam embriagados, mas não sabiam que o apóstolo Paulo lá, mais adiante, falou assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não era embriaguez, não era falta de lucidez, não, eles estavam conscientes, mas estavam cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus. Hoje de manhã, nós estávamos falando aqui sobre Saulo de Tarso, um homem que matou cristãos a serviço do sacerdócio romano, do sacerdócio judaico, prendiam as pessoas. Mas um dia uma luz do céu brilhou. Ele estava andando de cavalo e caiu no cavalo e ficou cego. E uma voz falou aos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo levantou e, não enxergando, disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se és tu o Senhor, diga-me o que faço, para onde vou? E deu o endereço para ele. A partir daquele dia, amados, esse homem deixou de ser perseguidor de cristãos, passou a ser um pregador do Evangelho, passou a ser perseguido. E na primeira viagem missionária dele, amados, ele estava reunido na igreja de Antioquia, lá na Síria, nas primícias, né? Nos primeiros anos. E ali, Pentecostes desceu também. E eles enviaram, pelo Espírito Santo, eles jejuaram e oraram. E o Espírito Santo disse... Eu traduzi isso para a igreja. Amados, vocês estão escutando? Eu não vou dizer mais nada, porque o Espírito Santo disse. O Espírito Santo disse. Se o Espírito Santo disse para aqueles homens, e a Bíblia é uma verdade, o Espírito Santo fala com você também. Ele diz a você também. Aí eu falei, pessoal, se não falar com vocês, vocês reclamam comigo, porque eu vou falar com Deus, porque está sendo injusto, porque se Ele falou com eles, Ele também vai falar com vocês. Então, amados, Jesus disse: batei, batei e abre-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Que maravilha. Amados, isso é maravilhoso, amados, conhecer o sobrenatural de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, amados. Como eu falei, amados, quem é o Espírito Santo? Jesus Cristo falou: eu vou para o Pai, e anunciou várias vezes, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade. Vocês não ficarão sós. Ou seja, o Espírito Santo está aqui. É Pentecostes.
pensando naqueles homens ali sentados orando. E a cabeça deles estava voando. Para onde? O que a gente faz? O que faz? De repente desce aquelas línguas de fogo e eles saem para a rua. De repente Pedro, que tinha medo dos judeus, se levanta e fala: vocês mataram a Jesus, mas não mataram o cristianismo. Aquilo que nasceu aqui em Jerusalém está ressuscitando agora pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Nós não estamos embriagados, nós estamos cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, aonde ele disse que descerá o Espírito sobre toda a carne, aqui em Pentecoste, lá em Itaipuaçu, lá em qualquer cidade onde é um homem que entregue a sua vida para o Senhor. Deus muda a terra, muda os homens, transforma e os faz nascer de novo da água e do Espírito. Minha alma viverá, teu Espírito renovará, e do teu povo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. E chorará, e saltará de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, Vem, vento. vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Glorifica esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Está cheio de anjos aqui. A irmã viu um cavalo branco aqui. E Jesus montado no cavalo. Isso é Apocalipse que foi lido aqui no princípio. Jesus, Ele está sempre presente. Quando a alegria dele está presente em nós. A alegria do Espírito Santo faz nos transportar desta vida para a vida do Espírito, para a vida de Deus. Faz a gente ter visões sobrenaturais. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, amados. Eu preparei algo para pregar e ainda fico assim, o que eu vou pregar, meu Deus? O que Deus falou aqui, e eu preparei, creio que Deus sabe todas as coisas. Está no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Aleluia. Jonas capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém?
Livro de Jonas, Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em se irar e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quando tu ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, eu te peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Querido Deus, fala conosco, traz para nós, ó Pai, aqui a revelação dessa palavra e do teu caráter, para que nós possamos nunca, Senhor Deus, desviar do seu caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Conhecer o Senhor, ó Pai. Podemos, Pai, ficar, ó Pai, chateados, com ira, podemos ficar tristes, abatidos, mas nunca decepcionado com o Senhor. O homem erra, mas tu és perfeito e santo. Queremos aprender contigo cada vez mais, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus. Eu não sei se todos já conhecem o livro de Jonas. Todo mundo já ouviu falar de Jonas, né? Porque ele foi engolido por um peixe. Isso vocês sabem, né? Que peixe era? Todo mundo fala: baleia, baleia jubarte, baleia juju. Ninguém sabe de nada. Como uma baleia pode ficar, um homem ficar dentro da boca de um peixe 3 dias e 3 noites. Só Deus sabe dessas coisas, amados. É Deus que tem o poder para fazer o que nós não imaginamos que possa ser feito. Ele é o Criador. Mas eu não vim aqui falar sobre o peixe. Eu vim falar sobre o caráter de Deus. Como ele se posicionou diante da vida de Jonas. O livro de Jonas é um livro que tem 4 capítulos. Mas é muito importante que no início do livro vocês reconhecem que Jonas, filho de Amitai, é um homem de Deus e ouve a voz de Deus. O capítulo 1
Deus chama ele e fala com ele: Jonas, eu quero que você vá a Nínive pregar contra aquela cidade. Pregar contra a cidade. Porque eles estão agindo errado. São pecadores. São idólatras. São pervertidos. Era como Sodoma e Gomorra. Uma cidade totalmente que não tinha eira nem beira. E Jonas sabia disso. Quando eu pregar contra aquela cidade, Jonas preferiu ir para outro lugar. Pegou um navio e foi para Tarsis. Se você for ver, Tarsis era como uma cidade assim, tipo Nova York, agora eu não sei, mas há uns anos atrás, onde todo mundo ia para lá para ganhar vida. Tarsis era uma cidade muito rica, cidade do ouro, tinha muito comércio, todo mundo ia para lá para ganhar um dinheirinho, ia viver bem lá. Então o navio estava cheio, e ele conseguiu embarcar num navio, pagou um dinheirinho lá para poder se dirigir para aquela cidade. Mal sabia o capitão do navio que estava carregando um peso espiritual. Por quê, pastor? Porque ele era um desobediente de Deus. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E ali, amados, ele foi lá para o fundo, lá para o buraco lá do navio. Oi? Se escondeu lá. E dormiu um sono da indolência, sono pesado. E o navio, amados, quando estava no alto mar, veio uma tempestade para afundar o navio. Porque tinha um peso muito grande dentro do navio. E o capitão do navio jogou tudo fora, joguem tudo fora, joga isso, joga aquilo, joga dinheiro, joga tudo, nós vamos salvar nossas vidas. E o nada de o navio e nem a tempestade ia afundar o barco. Vamos clamar os nossos deuses. E cada um clamou o seu Deus, nada. De repente acharam Jonas dormindo lá no porão, lá do navio, lá embaixo. O peso estava ali, amados. E aconteceu, eu estou contando a história assim, resumidamente, né? E ali chamaram Jonas e perguntou: clama você ao seu Deus. E ele relatou: essa tempestade é por minha causa, que eu desobedeci a Deus e Deus mandou essa tempestade. Quem é o seu Deus? O meu Deus foi o que fez o céu, a terra e tudo que nele há. Meu Deus, esse Deus é tão poderoso assim para derrubar, o que a gente deve fazer? E ele encurtou a história e disse assim: me joguem no mar, que essa tempestade vai passar. E foi o que fizeram, né? Jogaram Jonas no mar e a tempestade cessou. E todos do barco se converteu ao Deus de Jonas. Eu acho interessante isso, porque todos ali fizeram depois sacrifício ao Deus de Jonas. Esqueceram os deuses dele, porque viu que o Deus de Jonas é mais poderoso do que qualquer outro Deus. Mas, quando ele confessou o pecado, olha, presta bem atenção nisso, Jonas confessou o pecado. Deus, quando você confessa o seu erro, o seu pecado, Deus perdoa. E não olha mais para os seus pecados. Ele é maravilhoso. Quando você confessa que você está arrependido, você não quer mais pecar contra ele. E aí Jonas ficou dentro das águas, ia morrer. Deus enviou um peixe que o engoliu, e lá na boca do peixe ele ficou 3 dias e 3 noites e fez uma oração que diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me atendeu. Eu digo, se Deus ouve uma oração de dentro de um peixe, no fundo do mar, depois de 3 dias, ele ouve a sua oração na sua casa, no banheiro, aonde quer que você esteja. Esse Deus é o seu Deus que você serve. E amados, aconteceu que Deus foi, pegou o peixe, falou assim: ó, vai lá,
lá na praia de Nínive, praia boa. Vomita esse engasgo seu aí, que nem o navio precisa dele, nem você, peixe. Que você vai morrer aí de indigestão. E o peixe foi lá, jogou Nínive no mar. E Deus falou, vai lá em Nínive e prega contra aquela cidade. Amados, eu confesso que foi a pregação mais curta possível que Jonas fez naquela cidade. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão morrer, Deus vai acabar com a cidade por causa disso, por causa daquilo, com todo o pecado dele lá, e falou, e se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Simples, uma pregação fácil, né? E não deu outra, irmãos. O rei lá de Nínive mandou que a cidade toda entrasse em jejum e oração, até os animais. Até os animais entraram na dança. E nisso, a cidade se arrependeu e Deus perdoou a cidade de Nínive. Aí nós lemos o capítulo 4, que diz que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha raiva, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu é Deus, bondoso e compassivo, tardio em se irar e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ou seja, ele não concordou que Deus perdoou a cidade de Nínive. E ele não queria pregar lá, porque ele sabia que Deus era um Deus compassivo e bondoso, e ia perdoar. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, amados, que muitas vezes nós temos esses pensamentos também. A gente acha que tem certas situações que Deus não pode reverter, mudar. A gente fica tendencioso a quê? Senhor, é melhor matar, destrói, acaba com essa vida. Acaba com essa cidade. Mas nós não temos o direito de pensar assim, porque nós não fomos nós que fez o homem e a mulher, amados. Por pior que seja a pessoa, por pior que você ache que não vale nada, Deus pode mudar o caráter desta pessoa. Amado, Saulo de Tarso, quando se converteu, levaram ele para Jerusalém. Saulo, aquele que perseguia a gente, quando o pessoal viu ele, eu estava lá, eu vi, o pessoal, muitos correram, fugiram. Aquele ali, olhou, fugiram, se esconderam, por quê? Aquele assassino. Não, mas ele se converteu, ninguém acreditava que ele tinha sido convertido. Porque tem gente lá que era parente dele, lá, esse cara matou minha família, ou fez isso, fez aquilo, não acredita. Mas não estou falando que é fácil acreditar, não. É muito difícil. Mas nós não conhecemos o caráter do nosso Deus, assim, a profundidade do amor que Deus tem pela sua criação. Se você ler o Salmo número 8, você vai ver como Deus é misericordioso e bondoso com aquilo que Ele fez. Ele sabe o que você está passando, sabe as coisas difíceis, as pessoas que intrigam você, que machucam você, que ferem você, que às vezes dá vontade de você largar tudo e desistir e pedir a morte. Mas Jonas era um homem de Deus. Saulo de Tarso se transformou num homem de Deus. Mas o mais importante, eu não quero que você olhe para o homem, eu quero que você olhe para o caráter de Deus. O que Ele pode fazer, aonde Ele pode chegar, naquilo que você está com dificuldades, com lutas, que você não consegue entender, que você não consegue discernir. Mas Ele, como nós oramos aqui no princípio,
o Espírito Santo fala com vocês. Por isso que ele diz na palavra dele, perseverai até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também falei sobre o bom combate da fé do apóstolo Paulo, falei quinta-feira sobre isso. O bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O combate, amados, é todos os dias da nossa vida. Nós estamos numa terra onde já está escrito aqui, ela está no maligno, ela tende contra nós, ela pende contra nós, mas nós temos que ter forças para superar essas lutas e essas dificuldades. Jonas, amados, era um homem de Deus e sabia, não, achava que aquela cidade tinha que ser condenada, todos tinham que morrer. E te digo algo mais, mas você vai ficar mais estarrecido. Se você ler o livro de Naum, profeta Naum, você vai ver que a cidade de Nínive foi destruída depois disso aqui. Como, pastor? Foi destruída, tá? Porque eles voltaram a fazer coisas erradas e destruíram a cidade. Acabaram com a cidade. E Deus sabia disso. Presta bem atenção, Deus sabia, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Ele é o Criador. Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida, Ele faz o que Ele quiser. Então nós temos que entender e saber que esse Deus que te criou, Ele te ama e te chama e quer o melhor para a sua vida. E vocês que já passaram por tantas lutas, aqui, amados, nós vemos que Jonas se aborreceu, ficou com raiva, com ira, e Deus faz uma prova com ele. E a prova que Deus fez foi que ele pediu a morte. Vocês lembram também que Elias também pediu a morte? Que era outro personagem que é importante a gente ver. Por que Elias pediu a morte? Elias não era um homem de Deus? Elias não foi na casa de uma viúva que estava não tinha comida, ia comer, ia morrer, e foi lá, multiplicou o azeite, a farinha, e ela se tornou uma empresária do azeite. Ou seja, uma mulher que ficou totalmente, estava perdida, ia morrer, e Elias foi lá e levantou aquela mulher, salvou, depois curou o filho. E Elias chegou uma hora que se sentiu sozinho, matou 450, mais ou menos, profetas de Baal, desafiou os profetas do diabo, e foi lá e matou todos eles à espada. E quando a rainha Jezabel se levantou contra ele, ele fugiu e pediu a morte. Um homem de Deus, que falava com Deus todo dia. Amados, todos nós passamos por situações. Antigamente a depressão era considerada demoníaca. Hoje em dia a depressão não é bem assim não. Porque as lutas que nós passamos oprime, faz a gente ficar para baixo, situações que a gente pensa que não vai dar certo. Mas se você está aqui hoje, é para ouvir essa palavra e para saber que o Espírito Santo ressuscita mortos e que vai ressuscitar a gente depois da nossa morte, e que nós vamos estar na presença desse Deus maravilhoso, que o próprio Jonas diz que Ele é bondoso, compassivo e tardio em se irar. Ele queria salvar aquele povo de Nínive, porque era um povo, que era ser humano, que era a criação dele. E se ele falou para Jonatas ir lá, era para ir lá. Era para ir lá e resgatar aquele povo. Não importa se depois eles iam cair. Eu já contei aqui uma história de uma pessoa, um personagem, que não posso contar muito, que mora aqui ainda. Que eu fui na casa dele fazer cultos. Ele estava condenado à morte, fígado, bebia todos os dias, era alcoólatra. E a gente orava com a família, orava. Tiago estava comigo, aquele homem que está lá atrás, ele estava comigo. Era demônio todas as vezes que eu expulsava. Toda vez que eu ia lá, tinha que expulsar demônio.
O pessoal via que ele ficava melhor, o rosto melhorava, no dia seguinte estava a mesma coisa, voltava tudo aquilo de novo. Orava e pedia, e as coisas não melhoravam. Chegou um homem que era pastor, aqui da igreja. Chegou para mim: pastor, para de orar para aquele homem. Aquele homem é do diabo, ele é joio. Eu olhei para ele: como é que você sabe disso? Poxa, você deve ser iluminado mais do que eu, porque muito mais, porque eu nunca Deus vai me dar um discernimento disso, que ele disse que o joio fica junto com o trigo, e que no final é que os anjos do Senhor vai separar o joio do trigo, só depois na época da colheita, no final dos tempos. Como é que você conhece que aquilo ali é? Eu fiquei assustado. Mas eu voltei a pregar ele, voltei lá a falar. A mãe dele já até faleceu. Quando acabava o culto lá, o Tiago deitava e rolava. Era bolo, salgadinho, comida boa lá. Era ou não era, Tiago? Não levanta só o dedinho não, fala que era. Eu comia também com você, tá? Fazia parte disso. Amados, ele está vivo até hoje e não bebe mais álcool. Tenho vontade até de voltar lá falar com ele, que ele vai me conhecer e sabe que eu passo ali e me conhece. Mas eu quero que ele seja salvo por Deus, não por mim. Eu quero que ele reconheça em Deus. Agora, como que eu vou saber se uma pessoa daquela vai para o inferno ou não vai? Se vai ser destruída amanhã? Eu tenho que fazer o meu papel, que Deus me ensinou, que o Espírito Santo que habita em mim, fazer estender as mãos para aquela pessoa, não importa se a pessoa caçoar de mim, se a pessoa mentir, se a pessoa... Tem pessoas que chegam, às vezes minha esposa fala: pastor, essa aí está caçoando de você, está mentindo, está falando coisa de você. Você pediu ajuda, a pessoa vem toda cheia de... vou te ajudar, vou fazer, vai acontecer, depois fica rindo das minhas costas. Eu falei: esse é o problema da pessoa. Porque se está fazendo isso, amados, ai daquela pessoa. Porque eu passo a ser bobo para os homens, mas Deus sabe que eu não sou bobo para ele. A vingança pertence ao Senhor. Então, amados, o que Jonas fez foi justamente isso: achar que queria tomar o lugar de Deus, queria tomar a posição de Deus, a decisão de Deus. Hoje eu terminei, domingo passado, sobre autoridade delegada, um estudo sobre autoridade delegada. Se Deus deu autoridade a uma pessoa, amados, obedeça. Obedeça, porque foi Deus que colocou ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que até as autoridades mais, Deus colocou ela. Porque não para que o mal venha a te atingir, mas que o mal que venha a fazer, de repente venha te corrigir. Como esse aqui. Jonas precisava de entender o que Deus, quem era o Deus dele, que ele não estava entendendo muito bem. Ele estava achando que o Deus dele tinha que fazer a vontade dele. O Deus que eu prego não faz a minha vontade nem a sua. Ele vai fazer a vontade dele. E se isso não me agradar e não agradar você, ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Eu quero que vocês se afastem de Deus. Nós temos que entender que ele é Deus, ele é o Senhor. O homem pode fazer até beber de proveta, mas quem vai soprar o espírito de vida é Deus. Então não tem como. Então nós temos que buscar essa realidade de Deus, amado. Entender que a autoridade delegada é fundamental. Tem um livro que está no meu carro ali, Autoridade Espiritual, de Wartman Nee. Homem de Deus, homem que sofreu muito, homem que morreu sacrificado por ser cristão. Wartman Nee, um chinês que é cristão. Eu quero dizer, amados, que Jonas aqui, ele quis tomar o lugar que achava que Deus estava errado. Mesmo que Deus tenha destruído os Nínive depois. Você vai chegar assim: tá vendo, Deus, você estava errado lá, agora destruiu. Ele não viveu para isso. Jonas não viveu para isso. Mas mesmo que vivesse, Deus faz levantar uma planta, amados, que eu acho muito importante essa reflexão. Agora, o Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: não, aí perdoe.
O Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar, perdoe, amados, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Deixa eu falar dessa planta aqui. Muitas vezes tem pessoas que vão dar sombra para vocês, mas que depois desaparece. O verdadeiro consolo, a verdadeira sombra sobre a sua vida é Deus que dá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele não temerá o terror noturno. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. Sombra que nasce e que influencia o seu caráter muitas vezes. Homens que estão de passagem por aqui, ídolos que estão de passagem por aqui. Nunca quero ser seu ídolo, nunca. Eu posso decepcionar vocês. Eu sou pecador e falo: Deus nunca vai decepcionar. Jesus nunca vai decepcionar vocês. Não estou dizendo para vocês ficarem desconfiando de todo homem, não. Eu estou falando para vocês confiarem no Senhor. Mas também tem que confiar nas pessoas que estão ao seu redor, os seus líderes. Se alguma coisa acontecer, Deus te livrará. O exemplo de Daniel nós temos aí, irmãos. Daniel vivia na Babilônia, e na Babilônia ele foi traído pelos conselheiros do rei e foi parar na cova dos leões, mas o leão não abriu a boca para comer ele. Deus livrou ele. Mas quando pegaram aqueles que acovardaram-se, né, que os próprios amigos dele, que entregaram ele, que fizeram covardia com ele, quando colocaram no fundo daquele pocinho da cova, no princípio da cova, quando chegaram no meiozinho da cova, o leão já puxou e comeu. Porque Daniel, mas não era carne, era espírito, homem de Deus. E Deus livrou ele. E livra você e livra a mim também, como já livrou várias vezes. Então essa planta, amados, ela sugere isso. Olha o que ele diz aqui: Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou, e então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Amados, é o que eu falo. A glória do homem é como a erva, disse Isaías, profeta Isaías. A glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, seca-se também a sua flor, a sua glória. A glória de Deus permanece eternamente. A sombra que Deus quer botar sobre vocês, a
Confiança que Deus coloca em vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. É isso que Deus quer. Deus quer criar raízes profundas. Como o carvalho, lá acho que é Califórnia, lá nos Estados Unidos, que é uma árvore que quando prevê a tempestade, essa árvore ficou com a aparência de triste, toda enrugada. Aí os geólogos concluíram que ela fica assim triste porque ela está aprofundando as suas raízes, porque quando vem a tempestade não consegue derrubá-la. Que Deus fala com você: aprofunda as suas raízes na palavra de Deus, na verdade de Deus, naquilo que vai fazer diferença em todas as situações da sua vida. Assim que Deus quer, irmãos. Como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Amém, queridos? E Jonas, amados, se teve uma planta que um período fez com que ele tivesse uma sombrinha. E Jesus tirou essa sombrinha, como muitas pessoas que entram na sua vida e saem da sua vida. Mas Deus nunca vai deixar você. Deus sabe todas as coisas. Ele falou: se você, no Salmo 139, se você for o mais profundo abismo, lá Ele estará. Se você for o mais alto céu, Deus lá estará. No profundo do mar, Ele lá estará. Onde quer que esteja, Deus estará. Na boca de um peixe, dentro de um peixe, lá Ele estará. Eu aconselho você a ler o livro de Jonas todo. Numa noite ela nasceu e numa seguinte noite desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós estamos fazendo uma reflexão hoje aqui. Eu botei o título o caráter de Deus é sempre santo, porque Deus é santo. O Senhor está nesse lugar e Ele quer colocar uma sombra sobre a sua vida, sobre os seus passos, por onde quer que você ande. Ele sabe por onde você anda, sabe dos seus erros, das suas falhas, sabe dos seus pensamentos. Não diga que seus pensamentos são só bons, que não são. Tantas coisas ruins passam na nossa mente, amados. Mas o Senhor te livra de todas, principalmente o rio que corre do trono de Deus, que vem limpar e purificar nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.
Eu quero ver o poder de Deus manifestando na vida de vocês. Eu quero o sobrenatural, eu quero. Eu tenho certeza que Deus também quer. Então eu não me importo de falar isso para vocês, de insistir isso com vocês. Eu quero uma igreja que jejua e que ora. Uma igreja que se entrega para esse Deus, para ver o milagre de Deus. O apóstolo Paulo, amados, quando ele fez a primeira viagem missionária, quando eu estou estudando aqui, livro de Gálatas, mas estou falando como foi formada a igreja. Ele foi pregar para o procônsul de uma cidade, era um homem importante na cidade. Só que tinha um conselheiro que era mágico, que era cheio de busca de deuses errados, de intuições erradas. E ele estava atrapalhando a conversão desse homem. E Paulo chamou esse mágico e falou assim: para de você se meter no caminho que Deus e na obra que Deus quer fazer na vida do procônsul. Por causa disso você vai ficar sem enxergar durante um bom tempo. Um bom tempo. Na mesma hora, os seus olhos se fecharam e ele ficou cego. Estou dizendo que você vai botar, não quero que ninguém faça os seus inimigos ficarem cegos. Mas depois ele voltou a enxergar, um período. E o procônsul, quando viu isso, falou assim: meu Deus do céu, esse Deus de vocês é verdadeiro. E ele quer que vocês falem desse Jesus para mim. E se entregou a vida para Jesus, e uma igreja foi formada naquela cidade. E Jesus pode ser pregado.
Eu tenho certeza que aquele mágico também se converteu. Deus não faz nada que não tenha um propósito na sua vida. O que Deus coloca no meu coração hoje é que eu quero orar com você mais uma vez. Quero que você venha aqui à frente. Pastor, quantas vezes eu vou na frente? Eu não sei, quantas vezes for necessário. Eu quero orar por você para que a unção de Deus desça sobre você. Que o manifestar da glória de Deus, talvez eu nem te toque. Eu só quero orar. Venha até aqui à frente. Aqui, ó, perto de mim do altar. Não precisa se ajoelhar, não. Oh, aleluia. Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade. Aleluia. Começa a louvar o Senhor. Pai, eu quero contemplar Oh, aleluia. tua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te Busca a presença do Senhor. Vai buscando. entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, Pelo novo e vivo caminho. pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, meu Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Vai buscando a presença do Senhor. Pra te Vai buscando a presença de Deus na sua vida. Senhor, meu Senhor, pra te adorar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco essas vidas diante do Senhor. Ah, Pai, cada um tem uma história aqui, Pai. Hoje eu ouvi uma que eu não sabia. Mas eu tenho certeza que Deus estava dando livramento. Deus está querendo você perto dele. Quanto mais perto, mais a unção dele vai descer sobre você, mais o sobrenatural dele vai estar perto de você. Por quantos livramentos eu já te dei, por quantos livramentos eu já te tirei. Eu quero encontro contigo. Ora baixei. Eu quero um encontro real contigo. Eu quero derramar o meu espírito sobre ti. Eu quero te curar. Eu quero te libertar. Se você tiver que confessar pecado, você vai confessar. Como Jonas estava ali naquele barco. Esse pecado não pode ficar dentro de você. Confessa, diz: eu não quero mais. Eu não quero mais participar, não quero mais nada dessa vida, desse mundo que venha me incomodar, que venha me acusar. Porque o Senhor já morreu por essas causas da sua vida, já morreu para tirar de você. Essa culpa não é sua. Xere canta lá, ela baixa.
Recebe de Deus. Recebe de Deus. Aleluia. Oh, manamala, semanaia, marabala, seralaia, arabasurique, inaraba, sere, shomaniki, heribalas. Receba de Deus. Olha a força que Ele derrama sobre você. Olha a unção que Ele derrama sobre a sua vida. É muita unção. Você está lá em Pentecostes? Eles estavam lá. Eles estavam lá. Eles estavam lá. E o Espírito de Deus desceu sobre você. Xerebalalalala. Enio. Aleluia. Glória a Deus, nome, Senhor. Confessa os seus pecados. Tira todo o peso da sua alma, porque a sua alma está impedindo que o Espírito de Deus venha fazer morada, não é? Para encher você até transbordar. Você pode fazer isso em casa. Vai buscar a presença. Vai buscar essa presença no secreto que Ele está te buscando. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Olhem para mim aqui. Amados, uma vez eu falei para a igreja, eu falei assim: pessoal, o que vocês guardam dentro da casa de vocês? As pessoas falaram que guardavam pirâmide, que achavam tão bonitinha. Eu falei: saber que a pirâmide é um cemitério que você guarda de pessoas, de faraós que morriam, ficavam ali dentro. É um cemitério. Pode ser bonitinha, mas não presta. Guarda lembranças que vão fazer diferença na sua vida. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui representa uma arca da aliança. Se vocês leem 2 Samuel capítulo 6, você vai ver que Davi tentou carregar essa arca para dentro de, não essa, né? A arca da aliança, que representava a presença de Deus, para dentro de Jerusalém, para dentro da casa de Davi. Só que ele trouxe de qualquer maneira. O que aconteceu? No meio do caminho, uma pessoa tentar segurar a carro de bois, que não era apropriado para carregar a arca. Quem quer carregar os levitas, e não carro de bois. E essa arca tropeçou e uma das rodas quebraram. E uma pessoa segurou a arca. Chama-se Uzá. Deus lá de cima fulminou Uzá, matou Uzá. Ninguém entendeu nada, até Davi não entendeu. Como Jonas também não entendeu a situação que Deus fez isso aqui. Deus é o dono da vida, amados. Deus tira, Deus dá, Deus faz o que quiser. Ele é Senhor da tua vida. Mas Ele não fez isso para botar Uzá no inferno, não, tenho certeza. Ele botou para servir de exemplo para Davi. E a arca, Davi largou no meio do caminho e carregaram essa arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Nome bonito, né? E ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom foi muito abençoada. Porque ali naquela casa foi recebida a presença de Deus conforme deveria ser recebido. Amados,
Deus quer entrar na sua casa. Não somente na sua casa física, mas na sua casa espiritual. Davi, quando soube disso, foi lá correndo buscar a arca de novo e chamou os sacerdotes, que eram corretos, para carregar essa arca. Então, amados, a arca representa a presença de Deus. O que Deus mais quer é estar presente na sua vida. E o que eu mais oro aqui agora é que esse Espírito venha encher a sua vida. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Elalas e marelas. Aleluia. Tua presença é aqui nesse lugar. Estão sendo marcados pela sombra. A sombra onipotente. A sombra do Deus real na sua vida. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. A marca de Cristo, a marca de Deus. então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. E totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se alegra. É uma persona, é um prosópon. É algo que faz parte da sua vida. É isso que Ele quer fazer. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Nós ainda vamos terminar o culto. Tem algo para fazer. Amém? Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas